boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Sextou? Então, o último dia da semana, né, com aulas, claro. Temos aí aproximando o final de semana, né, que é um momento de descanso. Nessa primeira aula de hoje, nós vamos, né, continuar com nossos assuntos falando sobre a família. Semana passada, na aula anterior, nós falamos sobre a família natural, né, que é aquela que é formada pelos pais ou apenas por um deles e seus descendentes. E também temos a família nuclear, que é o grupo de pessoas que residem na mesma casa. Em geral, é composta por filhos naturais ou adotados pelos pais, né? Então, semana passada nós iniciamos esse conteúdo aí falando e afirmando que a família é um grupo de pessoas que vive conosco. Então você aí na sua casa tem um grupo de pessoas que vive com você, que é a sua família. Dentro desse contexto nós temos a família natural e a família nuclear, né? Quem tiver dúvida, alguma coisa, só voltar à aula anterior aí de história, tá disponível para vocês lá no YouTube, caso não tenham assistido ainda essa introdução do conteúdo falando sobre a família. E hoje nós vamos dar sequência aqui na página 50 da apostila de história de vocês. Por gentileza, pegar aí o seu material, dentro dele, né, contendo também o livro de história para nós darmos sequência à aula de hoje. Nessa aula, como vocês podem observar, nós vamos falar sobre a história de sua família, né? A história da sua família corresponde à sua história e à de seus parentes. Os parentes quem são? São pessoas ligadas a outras por vínculos familiares e com sanguinidade, afinidade ou adoção. Então vamos lá, vamos por parte, Amanda? Certo. Primeira coisa, nós sabemos que a família é um grupo de pessoas que vive conosco. E cada família tem a sua história. Por exemplo, a história da família da tia Amanda não é a mesma história da sua família. Cada família tem uma história diferente, né? E também corresponde a você e aos seus parentes. Quem são seus parentes? Seus parentes são aquelas pessoas próximas que têm afinidade com a sua família. Ou seja, são os primos, são os tios, são os avós, bisavós, aquelas pessoas que são nossos parentes. E muitas das vezes, né, com sanguinidade, ou seja, por sangue, parentescos sanguíneos, né, seja mesmo os parentes próximos, que têm mesmo afinidade, que sejam os parentes sanguíneos ou até mesmo adotados, né? Como a tia Amanda explicou na outra aula. Tem o filho que é da barriga da mamãe, que é gerado pela mamãe, e tem aquele que é do coração, que a mamãe adota. Não foi isso que a tia Amanda afirmou na aula anterior? Que tem sim, tem famílias que têm crianças adotadas e filhos da mesma família, né, de sangue. Isso não quer dizer que o amor seja diferente não, tá, turma? O amor é o mesmo. A única diferença é que um foi gerado na barriga da mamãe e o outro no coraçãozinho, né? A mamãe pegou de uma outra família, né, para criar, porque foi Deus que cedeu, né? Nada acontece sem a vontade de Deus, sem a permissão de Deus em nossas vidas. Então, tudo que é planejado pelo Senhor acontece de tal forma que o Senhor tenha enviado para nós. Se a mamãe receber um filho da barriga que ela gerou, nossa, que bom, graças a Deus. Mas se Deus deu para a mamãe um filho do coração, né, um filho adotado, que bom também. Deus sabe tudo o que faz, não é verdade? Então o amor não é diferente. Os nossos parentes são, tia Amanda vai falar sobre o parentesco de novo, o pai, a mãe, o irmão, os avós, os tios e os primos. Esses todos são os parentes da nossa família. Eu tenho certeza que você tem pai, mãe, avós, tios, sobrinhos. Tia Amanda, meu pai não virou uma estrelinha, mora lá no céu. Minha mãe também, o meu avô, minha avó, minha tia, não tem importância. Faz parte da sua família, né? Se tá morando lá no céu, virou uma estrelinha, é porque Deus quis levar e chegou o momento, né? Como nós sabemos que vai chegar o momento de nós todos, não é assim? Então, nossos parentes são o pai, a mãe, os irmãos, os avós, os tios e os primos.
As crianças são parentes descendentes dos mais velhos, por isso são chamadas de filhos, netos e sobrinhos. Por que vocês são chamados de filhos, de netos e sobrinhos? Porque vocês são crianças e os parentes de vocês, os maiores, já são adultos. Então, as crianças, elas são sempre chamadas, olha ali meu sobrinho, quando a titia fala. Aí a mãe fala, esse aqui é o meu filho. Ou a vovó fala assim, esse é o meu neto. Porque você faz parte da geração de crianças da família. Breve, você vai virar um adulto e aí serão outros primos que serão crianças, tios, sobrinhos, enfim. Você faz parte da classificação de crianças, onde são chamados de filhos, netos e sobrinhos. Assim, a história da sua família pode ser contada a partir da história da sua avó, por exemplo, né? Então, a vovó é a matriarca da família, digamos assim, é a mais velha. Nossa história descende dela. Como foi a história da vovó? Né? Eu tenho certeza que a vovó tem várias histórias para contar até a geração atual de vocês. Então, foi levantada uma história na nossa família, que começou a partir dos nossos avós, dos nossos bisavós, e vem, né, rescindindo até hoje. Alguns de nossos parentes são da família do papai, que assim são chamados de parentes paternos, e os da família da mamãe, chamados de parentes maternos, né? Então, vamos lá. Os parentes paternos são esses aqui, ó, o da família do papai. Paternos, já descende de pai. Observem nessa imagem que a tia Amanda colocou aí sobre a família. Nós temos o vovô e a vovó. Toda a família é dividida, né, como nós falamos, de família, parentes paternos e parentes maternos. Ou seja, os parentes paternos são esse que está do lado do vovô, porque descende da linhagem da família do vovô, são os parentes paternos, né? E os parentes maternos são os que estão aqui do lado da família da vovó, são os parentes maternos. Então, nós temos, por exemplo, o seu pai, ele tem irmãos, sobrinhos, tios, tem. Essa linhagem de família descende da família do papai, então são denominadas como parentes paternos. Tia Amanda, mas minha mamãe é tia do meu sobrinho, que é parente do meu pai? Sim, em respeito, né, à conjugação da família, sim, nós caracterizamos como também tia e tio. Mas nós estamos falando da linhagem sanguínea ou não, da história da nossa família. Então, por exemplo, sua mãe, ela tem uma irmã que teve um filho, essa linhagem é da família materna. Então, eu quero que vocês entendam. Chamamos de parentes paternos o que são da família do papai. Irmãos, tios, sobrinhos, né, primos. E parentes maternos, o que descendem da linhagem da família da mamãe, tá bom? Vocês devem se lembrar que no projeto interdisciplinar que nós fizemos, né, da família, nós fizemos uma árvore genealógica. Lembra? Você colocou lá a sua foto no início e colocou a sua família materna, a sua família paterna. Essa seria a proposta da atividade de história. Mas como nós já fizemos, né, no projeto interdisciplinar, lembra que a tia Amanda enviou uma atividade de história junto com a tia Jussara, que a gente mostrou várias fotos da nossa família, foto de quando éramos pequenas, de alguns parentes, e vocês também fizeram. Inclusive, conheci vários quando fui corrigir as atividades, né? Tinha lá a árvore genealógica de vocês. Então, a árvore genealógica é isso, né? Quando nós distribuímos, colocamos lá a nossa foto, a nossa imagem e separamos os parentes maternos e os parentes paternos, ok? Dentro dessa afirmação, vocês vão responder aí essa atividade da página 51 e 52, que está falando justamente sobre a família. Como são respostas pessoais para conhecer a família de vocês, eu vou deixar, né, para que vocês respondam aí com o pai, com a mãe, né, ou com o responsável que está com você nesse momento. Então, eu vou colocar aqui, vocês vão responder e depois vou enviar para a tia Amanda, tá bom? Qualquer dúvida, só me chamar aqui.